A mudança para uma nova cidade era um passo importante na vida de Daniel e Mariana. Depois de anos vivendo na mesma região, sentiram que uma mudança traria novas oportunidades e, quem sabe, traria também aquele frescor que tanto precisavam no casamento. A casa era acolhedora, com um jardim espaçoso e uma varanda onde já imaginavam passar as noites conversando sob o céu estrelado. Mas o que realmente encantou o casal foi a recepção calorosa dos novos vizinhos, Roberto e Vanessa. Logo no primeiro dia, enquanto Daniel e Mariana ainda desempacotavam caixas, Roberto surgiu, carregando 2 cervejas e acenando com um sorriso largo. Era um homem carismático, alto e de presença marcante, que irradiava simpatia. Vanessa não demorou a se juntar ao marido, trazendo um prato de bolinhos recém-feitos. Simpática e animada, logo convidou Mariana para um café enquanto os homens trocavam ideias sobre a vizinhança. Essa recepção calorosa foi apenas o começo de uma amizade intensa e quase inseparável. As visitas entre as duas casas tornaram-se frequentes e logo os casais estavam compartilhando jantares e churrascos praticamente todo final de semana. Os sábados viraram o ponto alto da semana, com Daniel e Roberto assumindo a churrasqueira, rindo e compartilhando histórias de trabalho, enquanto Mariana e Vanessa cuidavam dos acompanhamentos e trocavam confidências. Esses encontros ao ar livre tornaram-se uma tradição. Riam juntos, bebiam até tarde e planejavam viagens curtas, como um grupo de amigos que conhecia as peculiaridades e anseios uns dos outros. A proximidade entre eles era tamanha que compartilharam segredos e sonhos íntimos. Roberto confiava a Daniel seus planos de avançar na carreira, e Vanessa confessava a Mariana o desejo de, um dia, voltar a estudar. Mas o tempo e a convivência intensa também trouxeram algo a mais, uma atração entre Daniel e Vanessa. Pequenos gestos e olhares se tornaram mais intensos. No início, era só uma tensão inofensiva, um toque demorado ao passar a carne durante o churrasco, um riso prolongado quando todos já haviam virado para outro assunto. Mas, com o passar das semanas, esses pequenos momentos alimentaram algo mais sombrio, uma curiosidade mútua e irresistível. Tudo começou com um encontro aparentemente casual. Vanessa pediu a ajuda de Daniel para consertar uma porta da garagem que estava emperrada. Roberto e Mariana tinham saído para resolver problemas de trabalho, e, sozinhos, a atração entre eles se tornou inevitável. A tensão era quase palpável enquanto Daniel trabalhava no reparo, com Vanessa observando de perto. Depois de uma troca de olhares, um toque rápido se transformou em um beijo impulsivo, que explodiu como se fosse uma necessidade há muito reprimida. O beijo logo se transformou em algo mais profundo, e ali, no espaço confinado da garagem, os dois começaram o caso que mudaria tudo. A partir daquele dia, encontros furtivos se tornaram uma parte de suas rotinas. Eles se encontravam em horários em que tinham certeza de que Roberto e Mariana estariam ocupados ou fora de casa. Cada momento juntos era carregado de adrenalina, de uma urgência que parecia preencher o vazio em suas vidas. Trocavam mensagens secretas, escondendo cada detalhe de seus respectivos parceiros e aproveitando qualquer oportunidade para ficarem juntos. Com o tempo, os encontros ficaram mais frequentes, e não era apenas nas casas que se viam. Marcaram encontros em cafés discretos e até em motéis na periferia da cidade, lugares onde podiam se entregar completamente sem temer serem descobertos. A aventura se tornou quase uma obsessão, algo que ambos sabiam ser errado, mas do qual não conseguiam abrir mão. Mas o destino pregou uma peça, ambos receberam uma oferta de trabalho em outra cidade. A mudança foi rápida e inesperada, e não tiveram escolha senão aceitar. Com pesar, despediram-se dos vizinhos, disfarçando a dor de encerrar aquela relação perigosa. Para Roberto e Mariana, tudo parecia apenas uma mudança natural, mais uma fase de suas vidas. O que eles não sabiam é que, para Daniel e Vanessa, aquele adeus encerrava uma história de traição que havia ultrapassado os limites do respeito e da confiança. E assim, com a mudança e a distância física, o caso foi deixado para trás, como um segredo enterrado em suas memórias. Ainda que separados pela nova rotina, Daniel e Vanessa mantinham contato nas redes sociais. Gostavam de suas fotos e comentavam sobre a saudade dos bons momentos. A proximidade, mesmo que virtual, mantinha viva a chama daquilo que compartilharam em segredo.
Enquanto Mariana e Roberto acreditavam que a vida estava entrando em uma nova fase, longe dos amigos queridos, a traição seguia viva, ainda que latente, aguardando apenas o momento certo para resgatar as lembranças do passado. Alguns meses após a mudança para outra cidade, Mariana começou a notar mudanças em Daniel. O marido, que sempre fora dedicado e carinhoso, tornava-se cada vez mais distante e ausente. Ele passava longos períodos no celular e, por vezes, parecia perdido em pensamentos. Mariana, que inicialmente atribuiu esse comportamento à adaptação no novo emprego e ao cansaço da rotina, começou a se preocupar. A distância emocional entre eles crescia, e a suspeita foi se instalando em sua mente. Daniel evitava conversas mais profundas, e quando questionado, sempre tinha uma desculpa pronta. Mariana decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Com o coração pesado, uma noite, enquanto ele dormia, ela pegou o celular do marido, esperando encontrar respostas. Ao navegar pelas mensagens, Mariana encontrou uma troca de conversas antigas com Vanessa, sua ex-vizinha e melhor amiga. No começo, eram mensagens inocentes e cheias de saudades, mas, conforme ela ia descendo na tela, o tom se tornava mais íntimo, mais comprometedor. Eram mensagens apaixonadas, repletas de encontros e confissões de um caso que ela jamais poderia ter imaginado. A dor e a raiva a tomaram por completo. A amiga que considerava uma irmã, e o marido em quem confiava cegamente, haviam a traído. Mariana ficou dias em choque, se isolando e tentando absorver a dimensão da traição. Ela sabia que enfrentar Daniel era inevitável, mas queria ter certeza de que sua dor e desespero não fossem em vão. Com o tempo, o que começou como uma amargura profunda se transformou em algo mais, o desejo de vingança. Em meio ao turbilhão de sentimentos, Mariana decidiu que a pessoa que mais merecia saber da traição, além dela, era Roberto. Ele tinha o direito de entender o que realmente aconteceu e, de certa forma, Mariana sentia que ele poderia compreender a extensão de sua dor. Numa noite, depois de refletir muito, ela enviou uma mensagem para Roberto. A resposta foi imediata, e os dois começaram a trocar mensagens até altas horas da madrugada. Roberto estava devastado e furioso, sentindo a mesma traição de Mariana. Ambos concordaram que Daniel e Vanessa deveriam pagar. Com o tempo, os dois começaram a se aproximar ainda mais, um servindo de apoio para o outro. Em suas conversas, compartilharam o desejo de devolver o golpe de maneira que ambos entendessem o peso do que fizeram. Foi então que Mariana teve uma ideia ousada, algo que marcaria Daniel para sempre. Sabia que o marido sempre sonhara em ser pai, mas nunca haviam tomado essa decisão por conta de outras prioridades. A ideia de gerar um filho de Roberto começou a surgir como um plano tentador. Inicialmente, Roberto ficou em dúvida sobre a proposta de Mariana. Mas a mágoa e o sentimento de injustiça falaram mais alto, e ele acabou concordando. Entre encontros furtivos e conversas sigilosas, a vingança dele se tornava cada vez mais concreta. A relação que começou como uma união de dois corações partidos rapidamente evoluiu para algo mais intenso e íntimo. Eventualmente, Mariana ficou grávida. A notícia foi recebida com entusiasmo por Daniel, que não imaginava que o filho não era seu. Para ele, era a realização de um sonho que sempre havia esperado. Mariana, por outro lado, sentia um misto de satisfação e vingança. Estava ciente de que carregava o filho de Roberto, um segredo sombrio que traria consequências ainda maiores no futuro. Com o nascimento da criança, a vida seguiu seu curso. Roberto e Mariana, cada um em sua cidade, mantiveram contato apenas pelas redes sociais, mas o caso deles e os segredos que compartilhavam eram como um pacto silencioso. Para Roberto, ver fotos do menino e saber que havia feito justiça lhe trazia uma certa paz. Já Mariana sentia que sua vingança estava completa, embora o peso de seu segredo fosse um fardo que precisaria carregar. 5 anos depois, a distância e a vida que seguiram em direções diferentes apagaram a amizade dos dois casais. As memórias dos tempos de vizinhança ficaram para trás, como lembranças de uma fase que parecia distante e quase esquecida. Mas numa tarde tranquila, enquanto Mariana brincava com o filho na sala, uma batida forte soou na porta. Ao abrir, seu coração congelou. Era Roberto, agora bem diferente, mais velho, com um semblante sério.
Ele não fez rodeios, queria ver o filho. As palavras deixaram Mariana sem reação, sabendo que qualquer revelação poderia destruir a vida que havia construído com Daniel. Tentou convencê-lo a aguardar, dizendo que precisava de tempo para contar a verdade ao marido, mas Roberto não estava disposto a esperar. E assim, Mariana percebeu que a vingança, uma vez desencadeada, nunca termina completamente. Sabia que Daniel descobriria a verdade, mas ainda não estava pronta para enfrentar o que viria a seguir. Mariana sentiu-se paralisada enquanto encarava Roberto na porta de sua casa. Era o momento que ela sabia que chegaria, mas nunca imaginou que seria tão cedo. Roberto estava ali, firme, e sua presença trazia um peso imenso. Ele queria ver o filho, um menino de 5 anos que Daniel acreditava ser seu, mas que, na verdade, era fruto de uma vingança planejada em segredo. Mariana tentou convencê-lo a ser discreto, a lhe dar mais tempo para contar a verdade ao marido. Sabia que Daniel ficaria devastado ao saber da traição, ainda mais ao descobrir que o sonho de ser pai fora realizado através de uma mentira cruel. Mas Roberto não queria esperar, ele achava que tinha o direito de conhecer o próprio filho e, dessa vez, não aceitava desculpas. Quando Daniel voltou para casa naquela noite, encontrou Mariana ainda abatida. Com os olhos marejados, ela sabia que não podia mais adiar a verdade. A presença de Roberto e a pressão que ele exercia para conhecer o filho a forçaram a encarar o momento que vinha temendo há anos. Com a voz trêmula, ela pediu que ele se sentasse e respirou fundo antes de começar a falar. Cada palavra parecia um golpe em Daniel, que ouvia incrédulo a revelação de um segredo que mudava tudo o que acreditava sobre seu casamento e sua família. A traição já teria sido dolorosa o suficiente, mas descobrir que o filho que ele amava e cuidava como seu não era realmente seu parecia impensável. A mágoa em seu rosto foi substituída por raiva, e ele mal conseguia se conter. Como pôde fazer isso comigo? Como pôde mentir todo esse tempo? Daniel gritou, sua voz carregada de desespero. Mariana, ainda com lágrimas nos olhos, tentou explicar seu desejo de vingança, sua dor pela traição inicial e como o plano parecia ser a única forma de fazê-lo pagar pelo que havia feito. No entanto, suas justificativas eram como cinzas ao vento para Daniel. O que restava ali era o sofrimento e o vazio de uma família que agora se via em ruínas. Daniel passou a noite em claro, revirando na mente tudo o que pensava sobre o passado, sobre os momentos com Mariana e o menino que, até então, ele acreditava ser seu filho. A dor era profunda demais, e ele sabia que não conseguiria seguir adiante naquele relacionamento. Antes mesmo de o dia amanhecer, ele tomou uma decisão, iria embora. Não restava mais nada ali, além de mentiras e mágoas. Quando ele se despediu do menino, Daniel tentou manter a compostura, mas o olhar confuso do garoto, que não entendia o motivo da separação, partiu seu coração. Saiu da casa carregando as malas e deixando para trás tudo o que havia construído, mas sentia que a única escolha possível era seguir em frente, sozinho. Mariana, por sua vez, se viu completamente só, confrontada com as consequências de seus atos. Roberto, que inicialmente havia pressionado para ver o filho, desapareceu de sua vida novamente, como se tivesse perdido o interesse após causar a ruptura final. Agora, sem Daniel e sem o apoio que ela julgava que Roberto lhe daria, Mariana foi tomada pela sensação de que sua vingança havia destruído não só a vida do marido, mas também a dela. Passaram-se semanas, e ela sentia o peso do remorso crescendo. Cuidava do filho com amor, mas sabia que ele também seria impactado pela ausência de Daniel, que havia sido uma figura paterna presente. A vida que ela imaginava construir se transformou em um fardo, e a solidão se tornou sua companheira constante. Daniel, por outro lado, começou a reconstruir sua vida, buscando apoio em amigos e familiares, tentando deixar para trás as cicatrizes da traição. Ainda que o amor pelo menino jamais desaparecesse, ele sabia que precisava seguir em frente. Roberto, agora fora da vida de ambos, seguiu seu próprio caminho, consciente de que a vingança havia cobrado um preço muito maior do que ele jamais imaginou. Mariana, solitária e arrependida, passou a perceber que a vingança não trouxe alívio, mas sim destruição. A dor da traição inicial ainda era real, mas o que ela fizera em resposta foi pior.
Sua vida se transformou numa espécie de punição autoimposta, e o filho que tanto amava agora era um lembrete constante das escolhas que fizera. No fim, a busca por justiça pessoal se tornou o golpe mais doloroso de todos, e ela se viu presa em uma vida que nunca imaginou que viveria, colhendo os frutos amargos de suas próprias ações. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!